Olá, meu querido aluno do Carisma Start, seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo 1 do curso ID do Carisma Start. Nós estamos tratando aqui um pouco sobre discipulado e essa é a última aula desse módulo. A partir da próxima semana você vai entrar em um novo módulo. Mas antes de nós iniciarmos essa aula, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você estiver e não esqueça também de pegar caneta, lápis, o caderno, a sua Bíblia para nós aí caminharmos por essa aula e você não perder nada e anotar tudo daquilo que nós vamos tratar aqui nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir e também de conhecer mais do Senhor por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa aula, pelos recursos que possibilitam que esse conteúdo chegue a cada um dos alunos do Carisma Start. Deus, nós também te agradecemos, Deus, por esse curso ID, Deus, que é empenhado em formar, Deus, novos líderes, novos servos do Senhor para servirem na tua obra, no teu reino, que o Senhor possa continuar provendo capacitação para o teu povo, para que o teu povo continue tendo também o privilégio de fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. No nome de Jesus, venha falar aos nossos corações para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, gente. Então vamos lá. Como eu falei, nós estamos aqui em um módulo sobre discipulado. Se você está assistindo essa aula, subentende-se que você já fez o início, a parte inicial do curso da igreja, você batizou, você transferiu para a nossa igreja, então você já é membro de Lagoinha e a partir daí você fez o curso Aprofundamento do Carisma Start no semestre passado, talvez, e agora você está no curso ID e nesse curso, depois de ser embasado, aprofundado na sua fé, você também de alguma forma está sendo treinado para poder servir ao corpo de Cristo, para não apenas ficar sentado no seu banco, na sua cadeira, apenas assistindo, mas também participando do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, sendo canal de bênção sobre a vida de outras pessoas, cuidando de outras pessoas, assim como você também foi e é cuidado, foi e precisa ser cuidado. E também tem outras pessoas que precisam do cuidado, E você pode ser essa bênção, esse canal de bênção, de edificação sobre a vida dessas pessoas. E para isso, esse primeiro módulo do curso ID é o módulo sobre discipulado. E chegando aqui na última aula desse módulo, na lição, na aula de considerações práticas do discipulado, você também já deve ter entendido o que é discipulado. Discipulado não é uma programação da igreja, discipulado não é um departamento, ministério da igreja, mas discipulado é vida, faz parte da vida da igreja. Andar junto, caminhar, ensinar e aprender é parte da vida do cristão e parte fundamental. O próprio Jesus viveu discipulado em sua vida, tanto que os apóstolos também são chamados discípulos, tanto que aqueles que foram chamados depois, e nós somos chamados discípulos de Jesus. Por quê? Por um título? Por um status? Por uma classe social? Não, mas porque nós temos o dever de desenvolver esse relacionamento com Jesus. Então, uma definição bem simples do que é discipulado, uma palavra que define discipulado é relacionamento, E por meio do relacionamento, o crescimento, o amadurecimento, E detalhe que esse crescimento e amadurecimento ele acontece de forma bíblica. A Bíblia nos ensina sobre discipulado. Ensinar sobre a Bíblia também é discipulado. Então a gente vai se aprofundar, concluindo aqui esse primeiro módulo do curso de discipulado, falando sobre algumas questões práticas a respeito do discipulado. Como eu falei para você, o discipulado ele não se resume a um lugar que você frequenta semanalmente. O discipulado não é um culto, não. Discipulado é a forma como a igreja acontece. É o relacionamento eclesiástico, vamos dizer assim. Então o discipulado está presente dentro do GC, o discipulado está presente dentro do culto, o discipulado está presente na escola bíblica dominical, o discipulado está presente em todas as programações da igreja, porque é a forma como a igreja acontece, é por meio do relacionamento, do cuidado uns com os outros. Então vamos lá para as considerações práticas do discipulado. Como eu falei, discipulado é vida prática, não é um departamento ou programação, é vida na vida e morte na morte. Interessante isso, eu aprendi isso há um pouco de tempo atrás, porque quando se fala sobre discipulado, a gente ouve muito falar a expressão vida na vida.
Só que, além do vida na vida, discipulado também é morte na morte. Porque por meio do discipulado, eu não aprendo apenas sobre a vida que eu recebi, a minha nova vida, a minha nova realidade em Deus. Também, mas por meio do discipulado também nós somos, de uma certa forma, instruídos, encorajados a respeito da mortificação da nossa carne. O compromisso que nós temos com a cruz de Cristo também. Nós sabemos que a nossa salvação ela não é pelas nossas obras, é inteiramente pela graça de Deus. O mérito é de Cristo. Só que existe também um peso de responsabilidade sobre nós em andar na altura disso que nós recebemos. Andar à altura dessa graça de Deus que não apenas nos levanta da lama, mas nos capacita para nós continuarmos de pé, continuarmos limpos. Então, o discipulado tanto é vida na vida para trazer ao meu coração, ao coração do discípulo, o entendimento de que em Cristo eu sou regenerado, mas também é morte na morte, trazendo o entendimento do que Jesus falou aos seus próprios discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o discipulado tem muito disso, vida na vida e morte na morte. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro, o primeiro conselho, o primeiro ponto que eu queria tratar com você aqui, você que, como eu falei, está se preparando para servir melhor, de repente ser um discipulador, cuidar de outras pessoas, anote informações. A nossa mente, ela tem o poder de guardar muitas coisas, mas se a gente não anotar, nós também temos a facilidade de esquecer de alguns detalhes. E no cuidado com pessoas é tão importante que nós demos atenção aos detalhes daquilo que as pessoas compartilham conosco. Então, anotar as informações é uma forma de, quando você for atender, receber, conversar com a pessoa novamente, você lembre daquilo que foi tratado, ainda que na sua mente isso esteja guardado. O exercício de anotação também pode fixar na sua mente para você orar depois. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa há alguns anos atrás e existia uma parte do sistema, eu trabalhava com atendimento de pessoas, era um centro de relacionamento com alunos de uma universidade e existia uma parte do sistema chamado ocorrências. E a gente, toda vez que atendia o aluno, a gente anotava lá como que foi o atendimento, o que eu resolvi para ele no atendimento, qual a solicitação que ele fez. Isso ficava salvo no sistema. E quando esse aluno voltava lá na central de relacionamento, ele ia ser atendido de repente por um outro atendente, por uma outra pessoa. E quando a pessoa ia atender ele, a pessoa conseguia ver ali nas ocorrências como que tinha sido o último atendimento dele. Então, por mais que não tenha sido eu que atendi a outra pessoa a última vez, eu conseguia ter acesso ao processo que ele estava fazendo ali na universidade. Anotar essas informações vai ser importante porque mais na frente você vai poder ir lá naquelas anotações, consultar, de repente, até para gerar testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa que você está cuidando, discipulando. Então anote informações, isso é muito importante. Além de também essa questão de anotar, você ser organizado na sua agenda. Separe um tempo para você ligar para as pessoas, se organize sobre os atendimentos que você faz, os discipulados que você faz, para não dar choque, você passar uma impressão de que não está se importando com os discípulos, com as pessoas que você tem cuidado. Então, anote, tenha esse controle, tenha essa organização. E mesmo assim, também tenha o entendimento, guarde o seu coração quanto a isso. Os discípulos não são seus, os discípulos são de Jesus. A sua tarefa é conduzi-los a Cristo, é ser um tutor e não um dominador das pessoas. Os discípulos são de Cristo, mas Deus lhe deu uma tarefa, Jesus capacitou você para essa tarefa de cuidar de pessoas e também compartilhar com essas pessoas o conhecimento bíblico, o conhecimento sobre Deus. Vamos lá para a segunda consideração prática do discipulado. Seja o primeiro a aprender. Uma vez eu ouvi um pregador falando uma frase que chamou muito a minha atenção. E a frase é: nunca se levante para fazer aquilo que você nunca teve o prazer de sentar para aprender. Então eu trago isso para você aqui por meio dessa aula para que você tenha esse entendimento.
Nós não somos perfeitos e nem conhecedores de toda a verdade. Principalmente quando se fala a respeito do conhecimento de Deus. Principalmente quando se fala, da igreja do Senhor, quando se fala de discipulado, de pessoas. Nós não temos o total conhecimento, nós não somos perfeitos, nós precisamos da graça de Deus e nós também precisamos de humildade para nos sentarmos e aprender. Se você quer servir melhor, se você quer ser de fato um discipulador de excelência, tenha isso no seu coração, tenha isso na sua mente. Não se sinta no direito de se colocar como superior a alguém, mas seja humilde. Seja um bom ouvinte nos dois âmbitos, tanto como discipulador para ouvir as pessoas que você está discipulando, que você está cuidando, mas também seja um bom ouvinte para ouvir outras pessoas mais experientes do que você, para assistir aulas como essa que você está assistindo nesse momento. Seja um bom ouvinte, seja humilde. Leve a sério a sua vida devocional, a sua vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Você não vai poder ministrar aquilo que de Deus você não tem recebido. Então, busque essa constância no seu relacionamento com Deus, na sua vida de devoção. Estude as lições do discipulado, se prepare quando você for discipular, quando você for pregar, ministrar uma palavra. Se prepare, busque excelência no preparo, para que quando você for ministrar, você esteja de fato capacitado por Deus e também por meio do seu estudo, para que você faça isso com excelência. Busque esse crescimento, esse amadurecimento, seja humilde para entender que nós estamos constantemente crescendo, constantemente desenvolvendo. E mais do que tudo também, reconheça que você precisa ser cuidado. Discipulador que não é discipulado não é a forma correta de se fazer, de se agir. Todo discipulador precisa também ser discipulado. Todo pastor precisa também ser pastoreado. Então, se coloque nessa posição de quem também precisa de cuidados. Amém? Fica aqui comigo. Vamos lá, próxima consideração prática. Seja fiel à palavra de Deus. Você não precisa inventar uma nova revelação. Você não precisa inventar uma nova coisa, uma nova moda, um novo ensinamento, não. A palavra de Deus é suficiente. Aquilo que as Escrituras nos ensinam é suficiente. No discipulado, você não vai empurrar uma nova verdade sobre uma pessoa. Você vai ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina. Aquilo que a palavra fala. A nossa mente, o nosso ensinamento deve ser firmado na palavra de Deus, focado na palavra de Deus. Então entenda isso, que a palavra de Deus ela é suficiente. Discipulado, por mais que a gente use uma apostila, a gente use um livro, todo esse material, ele precisa ser baseado na palavra de Deus. Nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, naquilo que o próprio Jesus nos ensinou, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina por meio da vida dos apóstolos, das epístolas, das cartas, da história da igreja, da revelação, daquilo que já está nas Escrituras. Então, seja fiel à palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, melhor você pode discipular alguém. Então, conhecimento da palavra não pode ser algo raso nas nossas vidas. Nós devemos buscar profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Então, estude a palavra. Se você quiser e puder, compre uma Bíblia com comentários bíblicos. Pesquise, procure saber aqueles conteúdos que melhor podem alimentar você com um conhecimento sólido da palavra. Teólogos, pessoas que são de fato compromissadas com a verdade das Escrituras, pessoas piedosas, humildes, que podem sim compartilhar com você conhecimento centrado na palavra de Deus, porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Então, nunca pare de estudar, seja disciplinado em buscar conhecer sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Pesquise, quando terminar aqui, tanto essa aula, mas também quando você concluir os cursos do Carisma Start, não pare de estudar sobre a palavra de Deus. Busque
Aqui na nossa igreja tem o Seminário Teológico Carisma, existem tantos outros cursos que são tão coerentes com as Escrituras e você pode fazer e se aprofundar e crescer. Então busque o conhecimento da palavra. Sua vocação de fazer discípulos está ligada à vida de santidade que você tem. Então, você não tem como fazer discípulos de Jesus se você mesmo não é um discípulo de Jesus. E um verdadeiro discípulo de Jesus é um discípulo cheio da palavra de Deus, que tem a mente transformada pela palavra de Deus. E essa transformação muda a nossa vida. Nós, de fato, somos transformados, nós não somos melhorados. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, busque conhecer da palavra de Deus. Quarta consideração, ame os pecadores. Nos 4 evangelhos, nós não vemos Jesus se esquivando dos pecadores. Nós não vemos Jesus desprezando, expulsando os pecadores, não. Jesus, ele confrontava os religiosos. Quer dizer que Jesus aceitava o pecado, passava pano para o pecado? Não. Quer dizer que Jesus está, de fato, interessado na salvação dos pecadores, no arrependimento, na transformação dos pecadores. Então, nós não podemos nos colocar no lugar de julgadores, de juízes dos pecadores. O nosso papel, o nosso dever é discipular, é cuidar dessas pessoas e por meio das Escrituras nós confrontarmos o pecado dessas pessoas, mas confrontar em amor. A palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 119 que a Bíblia, que as Escrituras, que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Então, por meio dessa luz, da iluminação do texto sagrado, é que o pecado é revelado, que gera confronto e arrependimento no pecador. Então, se ocupe não em julgar as pessoas, mas em ensiná-las sobre as Escrituras. Ensine sobre a palavra de Deus e o Espírito Santo se encarregará de gerar arrependimento e mudança no coração desses pecadores. Seja como Jesus, não olhe pro pecador com desprezo. Olhe para o pecado sim, confronte o pecado sim, mas em amor, para que o pecador tenha essa oportunidade de viver transformação em sua vida, de viver uma mudança na sua história por meio do poder da palavra. E você está sendo usado como instrumento de Deus para isso. E a última consideração prática sobre o discipulado é: seja generoso. Seja hospitaleiro, compartilhe daquilo que Deus deu a você. Gere relacionamento com as pessoas ao ponto de você receber bem essas pessoas na sua casa, para sentarem à mesa com você, para fazer um programa junto com você. Seja generoso ao compartilhar dos recursos que Deus tem te dado. De repente um discípulo seu está passando por uma necessidade, por um momento de dificuldade. Seja o primeiro a responder a isso. Está precisando levar no hospital, disponibiliza o seu carro. Está faltando comida na despensa, disponibiliza aí uma cesta básica para abençoar a vida desse irmão. Então, seja generoso. A mensagem do Evangelho fala sobre isso, sobre levar as cargas uns dos outros. E para levar as cargas uns dos outros, como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, você precisa olhar para esse outro, você precisa se aproximar, se identificar com a dor dele e aí sim estar próximo para levar junto com ele essa carga. Discipulado tem muito disso também. Esteja próximo, seja generoso, disponibilize-se ao serviço do reino, ao servir pessoas. Então, quanto mais envolvidos nós estivermos com as pessoas, mais eficaz será o nosso discipulado. Seja intencional no seu relacionamento com as pessoas. Seja intencional em viver essa vida na vida e morte na morte que é o discipulado. Para que assim você possa desenvolver cada dia mais, esse discipulado eficaz, esse discipulado produtivo. Então, para nós concluirmos, só lembrando a você que discipulado não é um departamento da igreja, não é um ministério, é a forma como a igreja funciona, como a igreja caminha, no relacionamento. Seja numa igreja como nós vivemos tão grande ou numa igreja pequena, relacionamento faz parte da vida da igreja. Então busque de forma intencional viver isso. Nós nos vemos na próxima aula, que o Senhor te abençoe e não pare de estudar a palavra, continue crescendo no conhecimento dele.